capítulo, tivemos uma prévia, né, do que nós veremos agora, uma vez que a gente vai começar a fazer o estudo capítulo por capítulo, versículo por versículo, pegando a ideia que o nosso comentarista bíblico, né, o irmão John Stott, já falecido, deixou para a Igreja de Cristo, né, para a edificação do povo de Deus. Então ele, pegando o capítulo 1, nós vamos ver dos versos de 1 a 17, com certeza não vai dar para ver isso tudo hoje, mas nós vamos avançando sem pressa no decorrer dos nossos estudos, né? Então, eu quero apenas fazer a leitura com os irmãos no capítulo 1 de Romanos, versos de 1 a 7. Diz da seguinte maneira a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, dou graças, Senhor, por esta bênção que o Senhor nos concede nos reunirmos para juntos meditarmos na Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor nos instrua nesta noite, nas noites demais que viremos a nos reunir para estudo, iluminando o nosso entendimento, para que possamos adquirir não apenas mero conhecimento da palavra do Senhor, mas conhecimento, Senhor, que edifica, que molde os nossos corações, porque é pelo Teu Santo Espírito que, falando aos nossos corações, nos leva, Senhor, a andar numa vida que é segundo a Tua vontade. Assim, Senhor, eu agradeço por esta bênção, que seja bênção na vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes e daqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, logo nessa introdução, né, ele coloca o Evangelho de Deus e o anseio de Paulo por compartilhar-nos, né? Romanos de 1 a 17, ele coloca esse tema já como central, né? Paulo, ele trata do Evangelho de Deus, né? E vai mostrar o anseio de Paulo em compartilhar. Como nós já vimos na nossa introdução, né? O desejo do nosso coração é de que isso também ocorra na nossa vida, na nossa igreja. Esse é o propósito, né, desse estudo da carta de Paulo aos Romanos, é adquirir conhecimento teológico, teologia aplicada na nossa vida, para que a gente possa, tendo esse discernimento espiritual, esse conhecimento, essa base espiritual, a gente possa fazer um evangelismo no poder do Espírito Santo de Deus, conhecendo a palavra, para podermos darmos satisfação, né, da nossa fé, como é o conselho apostólico. Então ele inicia da seguinte maneira, ele diz que Paulo inicia sua carta com um toque bem pessoal. Os pronomes pessoais e possessivos, eu, mim, meu, ocorrem, seja de forma implícita ou explicitamente, mais de 20 vezes nos versículos de abertura. Desde o início, é evidente o seu profundo desejo de estabelecer uma relação pessoal com seus leitores. A introdução está dividida em 3 partes que eu chamarei de, ou seja, né, o autor ele vai dividir essa primeira perícope, dos versos de 1 a 17, em 3 partes. Ele vai colocar como sendo Paulo e o Evangelho, dos versos de 1 a 6, ele faz essa divisão. Depois Paulo e os romanos, ou seja, os seus leitores, né, a quem ele está se dirigindo, dos versos de 7 a 13. E Paulo e a evangelização, versos 14 a 17 do capítulo 1, que será o nosso foco no momento, né? Então ele começa versos de 1 a 6 dizendo da seguinte maneira, enfatizando que dos versos de 1 a 6 ele enfatiza o evangelho de Paulo, né? Paulo ele arvora como sendo o detentor do evangelho, mas é o zelo que Paulo tem. Nós sabemos que o evangelho é de Jesus Cristo. Paulo ele é apóstolo de Cristo, ele foi comissionado pelo próprio Cristo para ser o quê? Missionário, né?
ser apóstolo, esse é o sentido da palavra, né? Ser enviado de Deus para pregar o evangelho. Então Paulo ele tem esse zelo de dizer, segundo o meu evangelho, né? Ele diz então, o estilo das cartas e a forma de escrevê-las varia de cultura para cultura. Nós, modernos, geralmente começamos com o destinatário. Ele vai dar um exemplo, né? Cara Joana, quando a gente se escreve para alguém, né? Eu posso escrever para o Mauri e colocar cara Mauri. Eu já coloco dessa maneira. E só no final é que nós nos identificamos, né? Agradeço por tudo, seu amado irmão em Cristo, Douglas. Nós, no caso, no mundo antigo, entretanto, o costume era outro. Primeiro, o remetente se identificava e em seguida indicava já o destinatário, né? João para Joana, saudação, né? E aí é assim dessa maneira que nós vamos ver todas as epístolas que se encontram na Escritura. Paulo geralmente seguia as normas do seu tempo. Aqui, porém, ele se desvia delas, apresentando-se sobre si mesmo em relação ao Evangelho, uma descrição mais elaborada do que costumava fazer. A razão é provavelmente porque não foi ele quem fundou a igreja de Roma. Além disso, nunca esteve lá. Sente, portanto, a necessidade de estabelecer suas credenciais como apóstolo, bem como de resumir o seu evangelho. Ele começa, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, uma vez que, como nós já estudamos, que não se sabe quem foi o fundador daquela igreja, Paulo ele coloca então dessa maneira já direta, né, apresentando o seu apostolado e de que ele foi comissionado pelo próprio Cristo para ser o pregador do evangelho. Pesa sobre Paulo essa responsabilidade de evangelizar aos gentios, né? Mas ele também tem a delicadeza de escrever aos irmãos dizendo que o evangelho pertence ao Senhor, é o evangelho de Deus, ao qual ele foi comissionado para anunciar o evangelho. Então ele se dirige a esses irmãos dando esse cuidado de trazer essa descrição, né? Ele é servo. Servo vem do grego, é a palavra doulos. O gostoso desse estudar assim, irmãos, é que nós vamos aprender aqui algumas palavras. Graças a Deus temos aí o reverendo, vai nos ajudar nas dúvidas que tiver com relação a isso, mas não é nada assim complexo. O intuito aqui é ser bem simples e a gente aprender a respeito da Escritura, da sua essência, do que ela ensina. Então a gente não vai ficar perdendo muito, assim, não vou dizer perder tempo, mas a gente não vai entrar profundo, sabe? Mas usar algumas palavras que vão trazer discernimento para os irmãos, e assim a gente pode avançar com o nosso estudo, tá? Servo vem do grego doulos, e deveria, na verdade, ser traduzido como escravo, né? Que é o sentido que a palavra traz. A palavra doulos, né, ela traz como escravo. No Antigo Testamento existia uma respeitável sucessão de indivíduos israelitas, a começar por Moisés e Josué, que se autodenominavam servos ou escravos de Javé. Por exemplo, Senhor, deveras sou teu servo, né? Nós vamos ver isso lá no Salmo 116, no verso 16. O Salmo ele vai trazer essa maneira como o salmista se coloca, né? Senhor, deveras sou teu servo. Servo aqui você pode traduzir como escravo. Nós costumamos dizer, né? Olha, o irmão Mauri é um servo de Deus, mas o melhor dizendo, para que nós possamos entender, é uma palavra que humanamente, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo do politicamente correto, ela pode ser ofensiva, né? Porque ninguém quer ser tratado como escravo, não é verdade? Quem é que gosta de ser chamado de escravo? Ninguém gosta. Mas a realidade, irmãos, é que a Escritura deixa claro que nós nunca fomos livres. Nós fomos ou escravos do pecado para a morte, ou escravos da justiça, ou seja, de Deus para a vida. Então, como nós vamos ver, né, o próprio fariseus dizendo, né, nós nunca fomos escravos, não somos escravos de ninguém. Eles estavam sendo mentindo porque naquele exato momento eles eram escravos de Roma, né? E o Senhor Jesus Cristo estava se dirigindo a eles no sentido do quê? Eles eram escravos do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? Então nós não gostamos dessa palavra escravo, mas a realidade é essa, que hoje nós somos escravos de Cristo. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso, mas nós recebemos de coração a doutrina que nos foi entregue, né? A qual nós, na verdade, nós fomos entregues essa doutrina. Então hoje, o mundo costuma dizer assim, né, eu sou um livre pensador. Isso é uma grande mentira. Isso é a pior besteira que o cara pode falar, é isso aí, que ele é livre pensador, de que ele tem liberdade, de que ele é livre. Ele está o mais aprisionado de todas as maneiras
pelos pensamentos, ideologias, vontades, desejos. E graças a Deus que o Senhor nos libertou. Nós saímos de uma cela para sermos agora escravos em Cristo, mas livres para vivermos para a glória de Deus, né? Então esse é o sentido da palavra. E o texto ele vai trazendo, né? Então Moisés e Josué, eles se autodenominavam servos, ou seja, escravos de Javé, né? E o Salmo 116, no verso 16, vai enfatizar esse ponto, né? Senhor, deveras sou teu servo. E Javé, por sua vez, chama Israel como um todo de meu servo. Isso se encontra em Isaías, nos versos 1, Isaías 43, né, no verso 1 e no verso 10. Os irmãos podem fazer a leitura desse texto depois de Isaías, né, onde traz essa conotação de que o povo de Israel, o Senhor tratava todo o Israel como sendo seu escravo. O povo era servos de Deus, escravos de Deus. No Novo Testamento, entretanto, é impressionante notar com que facilidade o título Senhor é transferido de Javé para Jesus. Ver, por exemplo, os versículos 4 e 7. Quem pode fazer a leitura dos versos 4 e 7 de Romanos? Os versos 4 e 7. Romanos 1, versos 4 e 7. Senhor. Então nós vemos que esse título Senhor era dado no Antigo Testamento a Javé, ou seja, a Deus, né? A Deus. E aqui no Novo Testamento ele é direcionado à pessoa do Senhor Jesus Cristo também com toda essa naturalidade, ou seja, mostrando que Jesus Cristo é Deus. Inclusive esse Senhor é um S maiúsculo, não é um Senhor, por isso que Jesus ele é Senhor dos senhores, né? Os senhores é S minúsculo, e a Jesus é dado Senhor, né? No Senhor superlativo, né, de uma divindade, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, né, nós somos escravos do nosso Senhor. Então as palavras utilizadas são essas, né? Aqui o nosso estudioso, ele chama a atenção para isso, porque isso mostra o poder do Evangelho e de quem ele provém, de quem provém o Evangelho. O Evangelho não é criação humana, o Evangelho não é criação do homem, o Evangelho não é criação de Paulo, porque Paulo diz é o meu Evangelho. Não, o Evangelho procede do Senhor, né? Enquanto que os servos, ou seja, escravos do Senhor, não são mais Israel, mas todo o povo de Deus, independente de serem judeus ou gentios, né? Lembra que nós mostramos no nosso panorama que Paulo ele está escrevendo a uma igreja mista, né? Formada tanto por judeus convertidos ao cristianismo, quanto gentios convertidos ao cristianismo. E agora todos eles são agora servos, né? Foram feitos servos de Deus, ou seja, escravos do Senhor Jesus Cristo. Já apóstolo, que é como Paulo se apresenta, né? Ele é apóstolo. Esse apóstolo foi desde o início um nome especificamente cristão, sendo que o próprio Jesus escolheu para designar os 12, né? Nós temos aí uma referência a Gálatas 1:1, onde Paulo ele vai enfatizar essa questão dos apóstolos, dos demais apóstolos. Ele não subiu a Jerusalém a ter nenhum com outro que era apóstolo antes dele. Antes ele foi para as regiões da Galácia, né? Número ao qual Paulo diz ter sido acrescentado. Paulo foi acrescentado. Havia algumas marcas que distinguiam os apóstolos. Eles teriam, quais são essas marcas? O que distinguia um apóstolo? Hoje nós temos aí muitos apóstolos, né? Mas são tudo charlatão, é tudo fajuto. Apóstolos foram somente os 12 e Paulo. E havia um critério para se ser apóstolo, né? Havia algumas marcas que distinguiam os apóstolos. Terem sido direta e pessoalmente chamados e delegados
por Jesus, terem sido testemunhas oculares do Jesus histórico. Teria que ser testemunha ocular do Jesus histórico, pelo menos, e especialmente de sua ressurreição, e terem sido enviados por ele para pregar com sua autoridade. Lembra que nós falamos que o apóstolo, ele recebeu o poder de procurador, de falar, não somente falar, mas de agir em nome de, né? O procurador, ele tem esse poder. Ele tem esse poder. E os apóstolos, quando Paulo falava assim, em Cristo falo, era como se fosse o próprio Cristo de fato falando. Então as palavras, a doutrina que os apóstolos traziam, eles as traziam em nome de Deus, em nome do Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para poder trazer ensinamento. Então não é esses apóstolos que a gente vê hoje em dia aí não. Esses camaradas aí, eles estão pregando o próprio ego, eles estão se colocando e eles trazem sobre ele rigor de juízo. Rigor de juízo. Eles pensam que eles estão abafando, né? Enganando as pessoas. Tem muitos aí que dizem, eu vou ouvir o apóstolo. Apóstolo, até nós ouvimos apóstolo todos os domingos. Agora mesmo estamos estudando a carta de um apóstolo. Mas não compete a mim, a mais nem ninguém se arvorar como sendo apóstolo, porque era necessário ter esses parâmetros aqui para o apóstolo, ou seja, ter andado com o Senhor Jesus Cristo, ter sido testemunha ocular e ter sido comissionado por ele, né, para ser o quê? Mensageiro dele, ser um procurador dele, era um apóstolo, recebia essa autoridade. Então os apóstolos do Novo Testamento, portanto, lembravam tanto os profetas do Antigo Testamento, que eram chamados e enviados por Javé, para falar em seu nome, quando o Shalia do judaísmo rabínico, que era um representante ou delegado autorizado, investido de poderes legais para agir dentro de certos limites em nome de seu superior. Então o nome que se recebia, né, no Antigo Testamento era Shalia. Shalia traz a mesma conotação para procurador, um oficial de um rei que levava o selo, né, o sinete real, e assim também os apóstolos, né? Eles podiam, se usarmos o termo hebraico, eles seriam esse Shalia, mas eles receberam o nome de apostelos, né, apóstolos, que é do latim, né, vem do latim e do grego. É nesse contexto duplo que se deve entender o papel de ensino e autoridade dos apóstolos. Então Paulo ele é apóstolo de Jesus Cristo para pregar o evangelho. Ele foi comissionado pelo próprio Cristo. Inclusive nós vamos notar em algumas outras epístolas que Paulo fala assim, Paulo não não por vontade própria, mas pela vontade de Deus, apóstolo. Tanto é que ele se coloca em primeiro lugar como tudo o quê? Como sendo servo. Ele é servo e conservo dos demais servos. E aí depois ele dá coloca a sua autoridade, ou como nós costumamos dizer, né? Ele apresenta a sua credencial. Ele diz que ele é apóstolo. Ele não está se colocando nesse cargo pela sua própria vontade, mas ele foi chamado pelo Senhor, né? Pelo nosso Senhor, o nosso soberano Deus. A dupla designação de Paulo como escravo, Paulo, servo, doulos, escravo, e apóstolo, ele é chamado, né? Apóstolo, chama ainda mais atenção quando se atenta para os contrastes existentes entre os dois termos. Primeiro, escravo. É um título que expressa grande humildade. Ele denota da parte de Paulo um senso de insignificância pessoal. Então você percebe, Paulo antes de se colocar como Paulo, eu sou apóstolo, como aqueles, né, como nós vamos ler 2 Coríntios, né, lá no capítulo 11, Paulo ele se vê na obrigação de apresentar algumas credenciais com relação àqueles que se diziam apóstolos. Ele, pelo contrário, ele chega com humildade, ele diz, Paulo, servo, eu sou servo de Jesus Cristo, né, para pregar o evangelho, e apóstolo para pregar o evangelho. Ele se apresenta então com uma certa insignificância com relação ao pensamento mundano, o pensamento humano. Porque para nós, irmãos em Cristo, grande honra é ser servo de Cristo. Grande, como nós vimos aqui, Moisés e Josué, eles se auto-intitulavam como sendo o quê? Servos do Senhor, né? Sem o mínimo direito próprio, ou seja, Paulo estava se colocando numa posição de rebaixamento, né? Com insignificância própria. Alguém que foi comprado para pertencerem a Cristo.
Nós sabemos que a conotação de escravo traz isso, né? Olha, o escravo ele era comprado e vendido como um objeto. Então, a partir quando Paulo se apresentava, Paulo, servo de Cristo, e as pessoas entendiam naquele período já dessa maneira mesmo, escravo de Cristo, ele está dizendo assim: eu não tenho valor nenhum meu, eu fui comprado pelo meu Senhor, eu pertenço a Ele para Ele fazer de mim o que bem lhe entender. Então, ele também recebia o título de apóstolo. Por outro lado, era um título de grande autoridade. Então, você tem apóstolo, um título de grande autoridade, em contraste com o servo, né? Expressava seu senso de privilégio oficial e dignidade em decorrência de ter sido chamado por Jesus Cristo. Em segundo lugar, escravo é um termo generalizado dentro do cristianismo. Todo discípulo considera Jesus Cristo seu Senhor, enquanto que apóstolo é um título especial reservado para os 12 e Paulo. E quem sabe, mais um ou dois, como Tiago, na qualidade de apóstolo, ele havia sido separado para o evangelho de Deus. Então era um ou outro ali que nós vamos ver, inclusive na Escritura, né? Há alguns textos que, se você for para o texto original, vai dizer: então os apóstolos foram enviados. E você vê ali que está junto ali quem? Silas e Timóteo. Então eles são colocados dentro, né? Amarrados todos dentro dessa categoria. Mas apóstolo mesmo é apenas o apóstolo Paulo, né? E Tiago, irmão de Jesus Cristo, como Paulo vai dizer lá em Gálatas, que ele nunca não se subiu para se encontrar com nenhuma outra autoridade na igreja, né, dos apóstolos, como Tiago, ele coloca o irmão de Cristo, né? Mas antes ele foi enviado para a Galácia, né, para as regiões da Arábia, para aprender o evangelho do próprio Cristo. Então, na qualidade de apóstolo, ele havia sido separado para o evangelho de Deus. E aí que o estudioso ele vai trazer uma distinção interessante nesta palavra separado, porque parece que a palavra fariseu era separado também, e Paulo ele era fariseu. Então ele foi separado para a lei, mas agora por Cristo separado para o evangelho de Jesus Cristo, para ser apóstolo de Cristo, para anunciar o evangelho. O que Paulo pretendia que seus leitores entendessem com a sua referência a ter sido separado, a raiz do verbo grego aforismo, tem o mesmo significado que o da palavra fariseu, que quer dizer farisaios, né? Seria isso proposital, uma vez que Paulo foi fariseu, né? Ele vai dizer isso lá em Filipenses, né? Eu que fui quanto à lei era fariseu, né? Ele se sobressaía, ele agora foi separado, ele é o fariseu de Cristo, separado por Cristo para anunciar o evangelho. Aí ele cita aqui um outro comentarista, né? Anders Nygren, por exemplo, refletindo sua tradição luterana, escreve que, como fariseu, Paulo havia se separado para a lei, mas agora Deus o havia separado para o evangelho. Portanto, já no primeiro versículo dessa epístola, nós encontramos a justa posição básica da carta: lei e evangelho, que de certo ponto de vista se constitui no tema de Romanos. Isso é uma verdade que muitas das vezes nós não percebemos no evangelho. O evangelho ele apresenta a lei também. Não existe evangelho sem lei. O evangelho ele apresenta a lei e ele apresenta o cumprimento da lei na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Como o nosso irmão Daniel leu a princípio, né, na nossa reunião de oração, e Paulo lá no capítulo 7 ele vai apresentar, né, ele vai mostrar para nós o papel da lei e o papel do evangelho, que é algo maravilhoso, né? Então, o que não se sabe, porém, é se os leitores de Paulo conseguiriam captar esse jogo de palavras. De fato, é uma sutileza que só com muito debruçamento sobre a palavra de Deus, muita oração, um coração ardendo pela Escritura, aonde você vai estudar, é que você vai perceber essas sutilezas e você vai se deleitar nelas. Então, é onde que a igreja ela é incentivada a querer estudar, a querer aprender, porque são esses detalhes, essas riquezas, essas sutilezas que somente, irmãos, quem se debruça, quem se estuda vai aprender. Aquela pessoa que não tem deleite em aprender a palavra de Deus, em estudar,
conhecer mais a palavra de Deus, ela vai ler a Bíblia, como nós já falamos, né? As pessoas, muitas das vezes, elas adoram os meios de graça, e não o Senhor da graça. Você faz um devocional, às vezes, muitas vezes, vazio. Eu vou ler aqui um texto bíblico, canto 2 hinos, fiz meu devocional. Coisa mais vazia, a coisa mais, assim, podemos dizer até fútil, se o seu devocional for dessa maneira. Agora, se o seu coração se deleita em você aprender os sentidos da palavra, o propósito a qual ela foi colocada na Escritura, nenhuma palavra, irmãos, na Escritura, ela é colocada meramente para transmitir uma única ideia, uma ideia básica qualquer. Não, ela tem sentido profundo, onde a gente deve se debruçar para aprender, porque é Deus falando conosco, né? Então, dessa maneira que a gente tem que buscar a Deus, é buscar conhecer a Deus na sua santa e bendita palavra. Então, o que não se sabe, porém, é se os leitores de Paulo conseguiriam captar esse jogo de palavras em sua própria mente. É mais provável que Paulo tenha visto um paralelo entre sua consagração para ser apóstolo e a de Jeremias para ser profeta, pois em Gálatas ele escreve que Deus os separou usando as mesmas palavras antes de nascer. Lá em Gálatas ele vai tratar disso, né? Porque aprove ao Senhor me separar antes do meu nascimento para o seu evangelho. De fato, não há, irmãos, ninguém nasceu no acaso perdido, ninguém nasceu sem propósito nenhum. Todos nós nascemos dentro do propósito eterno do Senhor. Mas agora, somente agora em Cristo é que nós começamos a discernir isso. Inclusive aos eleitos de Deus que foram eleitos antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos, o Senhor nos amou apesar de nós, Romanos 5, quando nós éramos o quê? Falhos, fracos e inimigos de Deus. Você percebe? Então Paulo, quando ele pega essa parte do trecho de Jeremias e traz para si, ele não está querendo se jactar de alguma coisa. É fato, o Senhor o preparou para esse ministério. Tanto é que Paulo era o mais preparado para esse campo missionário. Paulo falava vários idiomas. Ele estudou, era um homem versado nas culturas dos países gentílicos, era um homem que tinha desenvolvimento. Não que isso necessitasse disso. O Senhor, nós vemos lá em Atos, né, no momento do Pentecostes, o que eles falam? Não são galileus esses homens? Deus pode dar discernimento e conhecimento, mas o Senhor vai fazer o que? Ele vai usar os meios ordinários para fazer a sua obra. Percebe? Aonde que nós entendemos como o quê? A graça comum, os meios ordinários. São meios de graça dados pelo Senhor. E o Senhor preparou esse homem desde lá, novinho, cresceu no meio fariseu, aprendeu a lei, ele aprendeu ali a estudar, se sentou aos pés dos melhores rabinos, teve uma ótima, excelente formação, para tudo isso depois, à luz de Cristo, ele dizer, eu refutei tudo isso como lixo, por causa da sublimidade de Cristo. Né? Paulo ele se diminui, não que ele esteja desmerecendo isso, ele traz a valência à luz da obra de Jesus Cristo. É por isso que a gente traz para a aplicação dos nossos dias, inclusive dentro da igreja de Cristo, durante um grande período houve uma glamorização do anti-intelectualismo, ou seja, não preciso estudar não, o Espírito Santo de Deus é quem revela, eu não preciso me preparar não, o Deus na hora vai trazer. E aí quantas heresias, quantas coisas tolas, quantos ensinos tolos não são feitos de cima do púlpito? Então nós devemos, irmãos, Deus nos capacitou com inteligência para que o homem faça o quê? Ele vá buscar, ele vá estudar, percebe? Para isso nós devemos pedir. Tiago vai dizer, né? Se você tem carência de sabedoria, peça a Deus que dá a todos sem medir esforço, mas peça com fé. E pedir com fé aqui é que está vamos dizer, né, o pulo do gato. Pedir com fé é pedir para a glória de Deus. Peça sabedoria para que seja usada para a glória de Deus, para que você possa exercer essa sabedoria em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua existência. Não unicamente, exclusivamente também num estudo bíblico para pregar, também, mas o Senhor vai te dar sabedoria para tudo, para que em tudo o nome do Senhor receba louvor e glória. Né? Então, deixa eu pegar aqui, me empolguei aqui, na qualidade de apóstolo, né? Nós estávamos falando de apóstolos, Paulo arvora para si, né, aquele trecho de Jeremias, usando as mesmas palavras, antes de nascer, né, que o Senhor o aprove e o escolheu antes de nascer e o designou para o ministério então de apóstolo. Então o chamou para pregar entre os gentios, tal como Deus dissera a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei,
e te constituí profeta às nações. Portanto, ao pensarmos no encontro de Paulo com Cristo na estrada de Damasco, devemos vê-lo não apenas como sua conversão, mas como o seu envio para ser apóstolo, né? Eu te envio, eu te faço apóstolo, o Senhor Jesus Cristo, né? Disse para Paulo, eu é quem te envio, eu é quem faço agora autoridade no meio da igreja para ser apóstolo, para falar no meu nome e anunciar o evangelho, e especialmente para ser apóstolo dos gentios, ou seja, para pregar para um povo que estava totalmente alheio, né, à revelação especial que o Senhor havia dado única e exclusivamente a Israel. E agora o Senhor comissiona Paulo, dá a ele essa autoridade, o Senhor o faz apóstolo e o envia para ser apóstolo aos gentios. Assim, as duas expressões verbais, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus, não podem ser isoladas uma da outra. Não se pode pensar em apóstolo sem pensar em evangelho e vice-versa. Como apóstolo, era a responsabilidade de Paulo receber, formular, defender, sustentar, proclamar o evangelho, combinando assim os papéis de responsável, advogado e mensageiro. Como disse o professor Grenfell, aqui ele vai citar, né, um outro estudioso, a função do apóstolo era servir ao evangelho, proclamando-o de maneira normativa e com autoridade. Então era o apóstolo de Cristo, ele pregava no poder do Espírito, com autoridade, como se fosse o próprio Cristo pregando, né? Era o próprio Cristo falando pela boca dos seus profetas, santos profetas no passado, e agora os apóstolos, como o Senhor usa hoje o pregador, quando ele é fiel à palavra de Deus. Já não é mais ele falando, é o próprio Deus falando à igreja. É por isso que aquele que se dedica, que se vê chamado para o ministério, para ser um pregador, ele deve orar, se submeter como servo na presença do Senhor, sabendo que a palavra que ele vai falar tem que ser a do Senhor, do seu Senhor, e não a dele. Ele não pode colocar por zelo a sua pessoa, ou os caprichos da congregação, os milindres da congregação. Não, ele tem que ser servo para pregar a palavra de Deus, porque ele não tem escolha. Lembra? O escravo ele não faz o que quer, o escravo faz o que o seu senhor quer. E se você é servo de Cristo, você não tem escolha. Você vai fazer o que o seu servo te chamou para fazer, te ordena a fazer. E se você então quer ser um pregador do evangelho, você deve se colocar no crivo da palavra e pregar única e exclusivamente a palavra de Deus. Agora Paulo passa a analisar o evangelho para o qual foi separado. Ele apresenta então 6 pontos, né? Devido ao horário, meus irmãos, eu vou fazer só uma leitura de mais esse pequeno trecho e nós estaremos encerrando também, só para não passar muito do horário. Então, o primeiro, a origem do evangelho. Qual é a origem do evangelho? Deus é a palavra mais importante nessa epístola, escreve o doutor Leo Morris, né? Lembra que eu falei anteriormente? Nós vemos, irmãos, a humildade desses irmãos em citar outros estudiosos. Ele não está se colocando aqui como sendo detentor do conhecimento. E olha que esse irmão, esse John Stott, ele é muito reconhecido no meio acadêmico, dos teólogos. E o gostoso de você estudar a palavra de Deus é isso. Você vê que os irmãos citam uns os outros, mostrando, olha, é consenso no meio da cristandade, isso é consenso, é acatado pela igreja de Cristo, essa verdade da Escritura, e todos eles vão trazer o seu parecer, vão trazer uma meditação em cima desse ponto. E é assim que deve ser as nossas devocionais. Você deve meditar, elaborar pensamentos em cima da palavra de Deus, pensamentos maravilhosos. Você pode escrever poemas, escrever letras de música, meditando na palavra de Deus. Era assim que o salmista fazia, né? Assim que o salmista fazia, e são assim que os servos de Deus, eles fizeram e fazem, né? Então, escreve o Dr. Leo Morris, Romanos é um livro acerca de Deus. Nenhum assunto é tratado com tanta frequência quanto esse de Deus. Todas as questões que Paulo aborda nesta carta, ele relaciona com Deus.
Isso é maravilhoso, né? Porque muitas das vezes as pessoas leem, por exemplo, o livro de Jonas, né? Aí ela vê o peixe, vê Nínive, vê tudo, mas não vê Deus. Não vê Deus ali. Lê um outro livro da Bíblia, ela vê a arca, vê tudo, mas não vê Deus. Vê Davi, mas não vê Deus. A gente tem que aprender a ver Deus na Escritura. É ir à Escritura olhando Deus. Um exemplo, por exemplo, é o livro de Ruth, né? Que dizem que quase não entra no cânon esse livro, por causa que não se fala de Deus ali, né? Mas você vê Deus o tempo todo livrando, o pessoal vai orar, vai jejuar, vai pedir a misericórdia do Senhor, e quem livra é quem? É Deus, né? É o Senhor quem livra. Então o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, o tempo todo é Paulo enfatizando a pessoa de Deus, né? A obra de Deus. Em nenhum outro lugar se vê algo assim. Portanto, a boa nova dos cristãos é o evangelho de Deus, a boa nova de Deus. Os apóstolos não o inventaram, ele foi revelado e confiado a eles por Deus. O evangelho, ele é revelacional, né? Essa palavra revelacional é isso, ela não veio da meditação meramente humana, da capacidade intelectual humana. Ou seja, foi Deus quem lá do alto, lembra? Por isso que Paulo vai dizer que o evangelho é o mistério oculto, que estava oculto em Deus, mas que agora foi dado a conhecer aos seus eleitos, né? Ou seja, aos seus servos. Então, o que nós temos na mão, se não fosse por obra do Espírito Santo de Deus, pela obra de Deus, nós jamais teríamos conhecimento do evangelho. Ele foi revelado e confiados a eles, ou seja, a eles quem? Os apóstolos, por Deus. Esta continua sendo a convicção mais básica e primordial que se baseia todo o evangelismo autêntico. O que nós temos a repartir com os outros não é nenhuma miscelânea de especulações humanas, nem mais uma religião a ser adicionada ao que já existe. Aliás, nem se trata de uma religião, é o evangelho de Deus. Isso é maravilhoso, essa maneira como ele coloca. Nós sabemos que o cristianismo é uma religião, mas nós vemos que é algo que transcende as religiões. Não é, o cristianismo não é mais, como o estudioso coloca, não é mais uma religião a ser acrescentada, porque nós sabemos, irmãos, que as outras religiões, e aí as pessoas que nos ouvem podem ficar ofendidas com isso, mas a religião verdadeira é essa, aquela que é revelada pelo próprio Deus, ao qual nós devemos seguir. E qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião é essa: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo isso se cumpre a lei de Deus. A lei de Deus. Então isso é maravilhoso, percebe? Como você estudando a Escritura, o Senhor vai te iluminando, você vai desenvolvendo e você vai tendo discernimento para poder fazer o quê? Evangelizar efetivamente no poder do Espírito. Porque você não está pregando a mero conhecimento humano, você está trazendo algo que só é discernido espiritualmente. Por isso que tem que ser pregado no poder do Espírito de Deus. Não pode ser pregado no mero conhecimento intelectual. Tem que ser pregado na submissão, no crivo da vontade de Deus. Então, a boa nova do próprio Deus, que é o sentido, né, da palavra evangelho, boa nova, para um mundo perdido. Sem esta convicção, a evangelização perde todo o seu conteúdo, propósito e motivação, né? Então, Paulo, ao apresentar o evangelho, ele apresenta que o evangelho é o evangelho de Deus, é o evangelho que é revelacional, não vem de conhecimento humano, mera lucubração humana, olha, vamos pensar aí, né, numa religião, e a gente vê que tem muitos disso acontecendo, né? São muitos se arvorando, gurus, trazendo uma nova forma de pensamento, e isso, irmãos, desde a queda do homem na terra tem surgido, né? Homens que procuram o quê? A favor do próprio homem, né? De receber favor do próprio homem. Segundo ponto, a autenticidade do evangelho é atestada nas escrituras, uma vez que ela é revelacional, ou seja, ela é revelada, ela vem do alto, ela vem lá de Deus, ela vem do céu. O Senhor aprova ao Senhor revelá-la pelo crivo da Escritura. É a palavra de Deus. Por isso que nós somos o povo que preza pela palavra de Deus, porque fora da palavra de Deus nós incumbiremos em muitos erros, em muitas heresias, em muitos achismos. Então é pelo crivo da palavra de Deus que nós andamos segundo a vontade do Senhor, né? Então vejamos,
O verso 2, o qual, do capítulo 1 ainda, irmãos, o verso 2, o qual, o evangelho, né, foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas sagradas escrituras. Quer dizer, embora Deus tenha revelado o evangelho para os apóstolos, este não se constituiu em completa novidade para eles, pois Deus já o havia prometido por meio dos seus profetas do Antigo Testamento. Nós vamos pegar um exemplo aqui bem claro para os irmãos perceberem isso, lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 40 até o 44 ali, quando o Senhor está com os discípulos no caminho de Emaús, né? O Senhor havia sido crucificado e os discípulos eles estão indo embora para Emaús como? Desolados, tristes. Poxa, a gente pensava que ele era o Cristo, né? Aí de repente vem um terceiro homem ali, se junta com eles na caminhada e começa, olha, o que vocês estão tristes? O que está acontecendo? E era o próprio Cristo ressurreto. Era o próprio Jesus. E eles, que buraco que você estava, que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém, né? E aí o Senhor começa a lhes expor as escrituras, né? E aí o Senhor diz, honestos, acaso não sabiam que haveria que se cumprisse a respeito dele tudo o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Ou seja, nas escrituras. Deus revelou Jesus nas escrituras, lá no Antigo Testamento. Toda a escritura fala de Jesus Cristo. É por isso que é interessante, né, o que nós falamos aqui. Você vai lá e você vê Adão, você vê Eva, você vê a cobra, presta mais atenção na cobra do que tudo. Vai para o Êxodo, fica fixado na sarça, fica fixado nessas coisas e não vê Deus. Então Deus apresentando Jesus Cristo o tempo todo, em toda a escritura, e a gente não vê. Então a gente tem que orar, pedir para que o Senhor nos ilumine o nosso entendimento, para que a gente em tudo veja a obra de Deus e de Jesus Cristo que é apresentado na Escritura, porque toda a Escritura fala dele, é o próprio Cristo que fala. Olha, acaso não haveria de se cumprir tudo que de mim está escrito nas Escrituras, né? Então existe, com efeito, uma continuidade essencial entre o Antigo e o Novo Testamento. O próprio Jesus deixou muito claro que as Escrituras testificavam dele, que ele era o filho do homem, do qual falava Daniel, lá no capítulo 7. E o servo sofredor, referido em Isaías 53. E que, conforme estava escrito, ele tinha de sofrer para entrar em sua glória. Em Atos, Pedro cita o Antigo Testamento ao referir-se à ressurreição de Jesus, à sua exaltação e à vinda do Espírito Santo. Observa-se também como Paulo argumenta com as pessoas baseado nas Escrituras, que diziam que o Cristo haveria de morrer e ressuscitar, e assegurando-lhes que este Cristo era Jesus. De semelhante modo, ele insistia que foi segundo as Escrituras que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. É certo, portanto, que tanto a lei como os profetas testificaram do Evangelho. Romanos 3, 21. Quem pode fazer a leitura aí? Romanos 3, verso 21. Pode ler, meu irmão. Amém. Então você vê, a lei agora se apresenta na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque todos eles, toda a lei apontava para Cristo, os profetas falavam de Cristo, e é pelo cumprimento das Escrituras que o Messias veio, e pelo propósito de Deus nas Escrituras, que ele comissiona os apóstolos para irem e evangelizar ao povo, né? Romanos 1,17 diz da seguinte maneira: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Está vendo? Paulo nunca falou nada que não fosse pela Escritura. O próprio Jesus nunca fez nada que não fosse pela Escritura. Porque para isso ele diz, para isto eu vim, para fazer a vontade do meu Pai. E aonde estava a vontade do Pai revelada? Na Escritura. Temos assim motivo para ser gratos pelo fato de o Evangelho de Deus ter um duplo atestado de autenticidade, a saber, os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. Os dois são testemunho de Jesus Cristo, e é aí que Paulo quer chegar.
Você percebe? Então ele está escrevendo para uma igreja mista, formada por judeus e gentios. Então para os judeus ele já está falando, olha, eu não estou trazendo novidade para vocês. O que eu estou falando para vocês é o que está nas Escrituras, e vocês conhecem as Escrituras. E para os gentios ele está falando, olha, o evangelho que eu venho apresentar para vocês não é meu. Eu não criei o evangelho, ele é revelacional. Ele veio lá do céu, foi revelado na Sagrada Escritura pelos profetas, e agora fui comissionado pelo Messias que os profetas apontavam, falavam dele. Ele me comissionou para ser apóstolo e pregar a mensagem do Evangelho, a boa nova de Deus, que é Jesus Cristo, que é Deus, que está apresentado nas Escrituras. Então você percebe? Paulo ele não deixa margem para que ninguém pense qualquer coisa errada com relação a ele. Ele se inocenta porque ele coloca a sua autoridade, ele se coloca como servo de Cristo, ele não está fazendo a vontade dele, ele se coloca como um escravo, ou seja, ele já se coloca numa posição que muitos vão ouvir e vão dizer assim, que moral esse homem tem para dizer, para falar alguma coisa? Ele prega algo que é totalmente o quê? Loucura, né? Loucura para os gentios, porque como é que ele prega um carpinteiro, escravo do Império Romano, ele está vindo pregar aqui? Mas ele recebe autoridade para anunciar o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus. A boa nova era uma palavra usada dos imperadores romanos. Então essa palavra o gentil também entendia. É a boa nova do imperador, a boa nova do César, né, de trazer a mensagem para o império. Ele fala, pois eu agora vos trago a boa nova do Senhor dos Senhores. Eu vos trago o Evangelho de Cristo para pregar para vocês, né? Então isso é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Então nós encerramos por aqui, meus irmãos, devido ao horário. Então domingo que vem, próxima sexta, se o Senhor nos permitir, pela graça do Senhor, a gente continua. Então, irmãos, viram aí que a gente só viu praticamente o versículo 1 e 2, né? Então é muito rico, e a gente vai indo, vai avançando e vai aprendendo. Então é sem pressa, sem paciência, porque se o Senhor nos permitir, aqui, né, vai o ano de 2026 inteirinho. Amém, meus irmãos? Passa a palavra, presbítero Davi.